Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Espírito correto em dias sombrios. 2 Timóteo 4:22, a parte A do versículo diz: O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Meus amados, quando Paulo disse a Timóteo, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, Paulo estava se referindo à ruína do testemunho cristão dos últimos dias. Paulo estava se referindo à ruína da profissão de fé dos últimos dias. Meus amados, hoje vemos um abandono incondicional da verdade de Deus. Hoje, muitas coisas que estão sendo feitas em nome de Jesus estão sendo uma desonra pública notória. Muitos que professam o nome do Senhor Jesus desviaram os seus ouvidos da verdade de Deus. Muitos crentes, quando veem a sociedade atual mergulhada nos seus hediondos pecados, têm a tendência de ficarem desanimados. Alguns dizem: não tem jeito para essa sociedade. Outros dizem: não há esperança para essa sociedade. Outros ainda dizem: quando falo de Cristo para as pessoas, elas não querem saber. Mas, meus irmãos, com toda essa situação frustrante ao nosso redor, não é motivo para o desânimo e nem é motivo para você querer se isolar. Esta não é a solução, não é a resposta. O apóstolo Paulo não apresenta essa opção para nós, a igreja do Senhor Jesus. Ter um espírito correto, andar em santidade é a resposta. 2 Timóteo 4:22, o que eu li diz: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Filipenses 4:23 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Gálatas 6:18 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Filemão 25 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo encerra essas 4 epístolas com a expressão: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essas palavras têm relação com o crente ter um espírito correto nos dias de hoje, principalmente. O contexto e as circunstâncias que Paulo escreveu essas cartas, essas 4 epístolas, tocam em áreas da nossa vida onde temos especificamente ter cuidado em nos manter com o espírito reto, correto. Meus amados, devemos ver o estado deplorável da sociedade, porém, isto não deve nos levar ao desânimo. Quando permitimos que o estado deplorável da sociedade nos leve ao ponto do desânimo, do descorajamento, estamos fora do foco. O Senhor Jesus Cristo, ele tem seus interesses na terra. Ele tem interesse de libertar, de desescravizar aqueles que estão presos nos seus delitos, pecados. E nós, a igreja, somos os únicos instrumentos para isto. Precisamos orar e atuar no estado deplorável que a sociedade está vivendo. Meus amados,
fazendo a mesma coisa que fez Daniel, quando viu a condição arruinada de Israel na sua época. Portanto, oremos por ouvidos para ouvir e oremos por olhos para ver. Deus ainda está trabalhando nesses dias maus. Portanto, é urgente, é emergencial nós atentarmos para a demonstração que Paulo fez a Timóteo. Termos o espírito correto. Há atitudes, há comportamentos que podem rastejar para dentro de nós. E precisamos estar vigiando, em guarda contra essas atitudes, contra esses comportamentos. E uma dessas atitudes que pode penetrar no nosso interior é o desânimo. Devemos ter cuidado para não incentivarmos, influenciarmos os outros irmãos com o nosso desânimo. Desânimo é contagioso. Pedro é um exemplo disso. Pedro estava desanimado e isso afetou os outros discípulos. João 21:13 está escrito, Pedro disse, vou pescar. Então, era como se Pedro dissesse, o Senhor não quer mais me usar na obra dele. Por isso, eu vou voltar ao meu antigo trabalho, vou pescar. E os outros discípulos, ao ouvirem Pedro dizer isso, foram contagiados pelo desânimo de Pedro e eles também disseram, também nós vamos contigo, Pedro. Isto é triste. Pedro fez com que o seu desânimo afetasse os seus outros irmãos. Outra atitude que precisamos estar em guarda, vigiando contra ela é o orgulho. Existe o perigo de ficarmos inchados de orgulho, pensando que somos melhores do que outros irmãos em Cristo. Quando isso ocorre, estamos indo na direção da queda. Porque Provérbios 16:18 diz que a altivez de espírito precede a queda. Meus amados, na época do apóstolo Paulo, nem todos tinham disposição para servir ao Senhor da maneira como Paulo servia. E lá em 2 Timóteo 1,15, Paulo disse a Timóteo que aqueles que estavam com ele lá na Ásia, as pessoas que estavam com ele tinham se afastado dele, abandonaram Paulo. Então, Timóteo estava servindo ao Senhor, mas existia o perigo de Timóteo ter a ideia, porque Paulo tinha dito para ele que aqueles que estavam na Ásia o haviam abandonado. Então, Paulo ficou preocupado com Timóteo e Timóteo estava talvez passando um perigo a ter a ideia de que ele era melhor do que aqueles que estavam lá na Ásia que haviam abandonado o apóstolo Paulo. Meus amados, aí Paulo admoesta Timóteo dizendo, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, Timóteo. Paulo sabia que uma atitude de superioridade era perigosa para o ministério de Timóteo. E por isso ele admoesta Timóteo, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. Meus amados, é possível estar correto na doutrina. É possível estar correto em princípios, mas está errado no espírito, está errado em espírito. Meus amados, o servo de Deus, a serva de Deus precisa entender que qualquer fidelidade que há nele é inteiramente por causa da obra da graça de Deus. Precisamos servir ao Senhor com um profundo sentimento de que nós não somos em nada melhores do que qualquer outro irmão em Cristo.
Não temos nada a nos gloriarmos, a nos vangloriar, senão na graça perfeita, pura e soberana de Deus. Elias não esteve em guarda com respeito ao desânimo. A Bíblia diz que ele vacilou, ele ficou altamente desanimado. Ele não vigiou contra isso. Elias, então, no seu desânimo, Elias ficou muito arrasado. O desânimo de Elias surgiu porque ele, na visão dele, os israelitas se voltaram ao culto a Baal, devido à idolatria, à apostasia generalizada estabelecida por Jezabel. E além disso, Jezabel passou a perseguir Elias e queria matá-lo. Portanto, essas duas coisas levaram Elias ao desânimo. Elias ficou desanimado, fugiu da terra de Israel e ficou no isolamento, pensando que o isolamento era a resposta, era a solução. Meus amados irmãos, oremos a Deus como Davi orou. Senhor, no Salmo 51, Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito correto. Nos dias atuais, precisamos ser luz, precisamos ser sal, mas em primeiro lugar, busquemos ter o espírito correto e que o desânimo e o orgulho nunca se estabeleça nos nossos corações. Somente assim seremos úteis no reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. O endereço do canal encontra-se logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, toque aí, inscreva-se no meu canal. Lá tem cerca de 310 vídeos na média de 13 minutos. Louvado seja Deus e que a potente mão do Deus vivo, soberano do Rei da Terra, esteja sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família. Amém.